futuros e futuras canadenses, hoje eu estou aqui com a Fernanda, que veio para o Canadá, para Alberta, né? Tá em Edmonton, para fazer um programa de doutorado com bolsa. Certo? Certo. Eu me lembro que a gente conversou sobre isso. Que você falou que você não teve que fazer comprovação de fundos porque sua bolsa cobria, não era um negócio desse? Isso é um assunto meio complicado. Complicado. A gente entra naqueles assuntos, aquelas consultorias que são esquisitas, então melhor não falar disso. Ok, beleza. Então vamos passar então desse assunto. Então, eu vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho da sua história e a gente, então, parte para as dúvidas do pessoal. Gente, lembrando que se você entrou aqui na live e você ainda não deu o joinha, você está assistindo a live de forma errada. Então, já dá o joinha, já dá o coraçãozinho para agradecer aqui o tempinho que ela está tirando para poder passar essas informações aí para vocês, tá bom? Então, mete bronca, se apresente. Então, gente, eu sou a Fernanda, eu fiz graduação e mestrado em Química no Brasil, eu fiz graduação na UFJF, mestrado na PUC-Rio, e eu sempre quis morar fora, para voltar a morar fora, porque eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos. Então, eu resolvi que eu ia, no meio da graduação ainda, na verdade, eu resolvi que eu ia fazer doutorado fora. Então, tipo assim, eu sempre pesquisei um pouco sobre o assunto, quando chegou a hora, foi só juntar as informações e tentar. Ok. E aí, no final das contas, você conseguiu ir para a Universidade de Alberta? Na verdade, eu apliquei para 4 universidades e eu fui aceita em 3 das 4 que eu apliquei. Eu fui aceita. Nossa, né? Porque... Eu fui aceita aqui, eu fui aceita na Universidade de Calgary e eu fui aceita na Memorial University em Newfoundland. Ok, bacana. E aí, no final das contas, você decidiu ir para aí por quê? Foi a que chegou a resposta primeiro. Tá, entendi. De todas elas, era a melhor universidade, era o que o orientador mais me interessava, mas também foi a que chegou a resposta primeiro, curiosamente. Você tá em que ano do doutorado? Tô terminando o 2º ano. Aí, quantos? Então, no Brasil normalmente são 4, aqui varia de 4 a 6 anos. Aí vai depender muito do seu orientador, do grupo de pesquisa que você participa. E tá sendo bacana? Eu tô gostando, cara. É um pouco diferente, mas eu tô gostando. Diferente como? No Brasil, pelo menos na minha área, é um pouco menos interdisciplinar, vamos colocar assim. Eu trabalho com química analítica, por exemplo. Então, a gente pega qualquer coisa e analisa e descobre o que tem ali dentro. E na minha área, basicamente, você vai receber a sua amostra, vai pegar, vai analisar e acabou. Aqui, por exemplo, hoje eu fui na universidade porque eu tô aprendendo a cultivar células. Diferente. Porque eu vou trabalhar. Eu estou desenvolvendo um método que a gente vai usar célula para validar. Meu orientador achou por bem que eu devia aprender a cultivar as células que eu vou usar. Você concorda com ele? Concordo. Então pode. se isso vai te transformar numa profissional melhor, então tá tudo certo, né? Como diz a minha co-orientadora do mestrado, o único motivo pelo qual ela passou no concurso da Fiocruz é porque olharam pro currículo dela. Você sabe usar todas essas técnicas que você publicou com elas? Sei. Então pronto. Senhorita, vamos para as perguntas então. Ou você tem alguma outra coisa importante dentro da sua história que você quer compartilhar aqui com o pessoal? Acho que não, porque acho que as perguntas vão cobrir quase tudo, na verdade. Ok, então vamos lá. Então, para fazer o doutorado, você tem que ser uma full-time student? Então, isso é uma pergunta complicada. Para 99% dos programas, a resposta é sim. É muito raro eles aceitarem part-time para doutorado, especialmente, e no caso deles aceitarem, isso vai ter que ser de comum acordo com o departamento e com o seu orientador. Então, fazer todo mundo concordar nisso é difícil. Ok. Quais são as taxas que são cobradas anualmente e semestralmente? Então, a gente tem a tuition, né? Aí, na minha tuition, por exemplo, tá incluso já plano de saúde. Bacana. Porque além da saúde pública aqui de Alberta, eu tenho um plano de saúde complementar mesmo. Todo aluno de pós-graduação tem. Então, eu tenho direito ao oftalmo, por exemplo, não está incluso na saúde de Alberta, né? Então, eu tenho oftalmo, psicólogo, dentista, óculos. E é legal que dentro da universidade a gente tem todos esses serviços que são credenciados ao plano de saúde, então a gente paga bem menos. É muito legal. Bacana. Aí a gente tem a Athletics Fee, ela é semestral. Athletics Fee é academia, é isso? Você precisa usar as academia, piscina, essas coisas da universidade. Fora isso, a gente tem o transporte, o passe de transporte, que é quase que semestral, né? Você paga ele em 3 termos do ano.
Você paga ele no fall, no winter e no spring. No summertime vai junto com o do spring. E é isso. Fora isso, você tá na taxa de matéria. Mesmo que aí você paga por termo. Uhum. Tá. E é um valor alto na sua universidade? O doutorado é um pouquinho diferente do college. Ele é mais barato, de modo geral. As universidades privadas vão cobrar um pouco mais caro. As universidades públicas, de modo geral, elas cobram um pouco mais barato. O meu doutorado por ano são por volta de $9.500. Bem barato. E o meu departamento oferece para todo mundo que é estudante internacional um auxílio de quase $2.000 na tuition. Na tuition, no total. E você tem também os grants, não tem umas coisas assim também para bater da tuition? Na verdade, aqui funciona num esquema bem interessante que você pode usar a sua bolsa para pagar. Como a universidade que me paga, né? Eu posso... Meio que eles parcelam a mensalidade para mim se eu não pagar. Uhum. Tem a data que eu tenho que pagar. Normalmente ela é 30 dias depois do começo do termo. O que é um pouquinho diferente dos colleges, que o college tem que pagar antes do termo. Exato. Qualquer universidade, se fazer graduação, mestrado, doutorado, isso é uma amiga minha canadense que me falou até, porque eu achei estranho, que eu conheci exatamente o relato de todo mundo que faz college. Você paga 30 dias depois, normalmente, que o seu curso começa. Porque você tem aquele período de ajuste de matrícula ali, que você vai ver quantas matérias você vai fazer. Então é padrão para todo mundo. Aí, se você tiver algum balance due naquele dia, eles vão dividir isso em um número X de vezes, que vai ser deduzido dos seus paychecks. Aquele balance. Bacana. Então, a maioria dos alunos, pessoal que, tipo assim, resolve, que não tem como pagar por fora, faz isso e deduz a tuition inteira disso. Mas você falou que são 2.000, mas aí são 2.000 por mês ou 2.000 não. Eles dão 2.000 pro ano. Ah, tá, ok. Então, dos 9.500 eu pago 7.500, na verdade. Entendi. Eu já tava pensando, nossa, mas aí vai cobrir mais do que precisa. Olha só que benção. Quem dera. Deixa eu perguntar aqui. Como melhorar o currículo acadêmico antes de ir? O que é bem visto? Então, é basicamente as mesmas coisas que no Brasil, para falar a verdade. É você participar de congresso, você apresentar nesses congressos de preferência, você publicar artigo, você ter excelentes cartas de recomendação. Elas ajudam bastante. E experiência profissional, em algumas áreas, conta bastante. E se você conseguir fazer trabalho voluntário em alguma área correlacionada com a sua, também costuma ser muito bom. Ótimo. Aqui o pessoal valoriza muito o trabalho voluntário, né? Bastante. É possível iniciar já recebendo bolsa ou tem que pagar algo antes de iniciar o doutorado? Então, essa pergunta me deixou um pouco confusa, pra te falar a verdade. Eu acho que o pessoal tá confundindo um pouco com college, foi até por isso que eu falei aquilo um pouco mais cedo. Uhum. Aqui, o doutorado você paga depois que você começa. Você paga por semestre depois que você começa. Não é igual o college, que normalmente você tem que dar aquele valor grande pra segurar a vaga, essas coisas. Uhum. Até porque a maioria das pessoas, muita gente passa, inclusive, não matricula, pra entender o que tem na cabeça dessas pessoas. Se você olhar as estatísticas da universidade, tipo assim, eles aprovam 2.000 pra fazer, 1.500 matricula. Mas depende muito do programa. Eu nunca vi doutorando aqui sem bolsa. Mesmo sendo canadense ou estrangeiro. Eu realmente nunca vi. Pode ser que exista algum. Mas, especialmente pro doutorado, por ser uma dedicação tão longa e por tanto tempo, as universidades têm uma certa preferência por só aceitar alunos se tiver alguma garantia de bolsa para aquela pessoa. Uhum. Então, ou a pessoa aplicou para um funding externo e conseguiu e está usando aquilo para se subsidiar, ou o departamento tem dinheiro, ou o orientador prometeu algum dinheiro, alguma coisa do tipo. Então, não. Você recebe a sua bolsa, você começa a receber logo assim, no semestre que você matricula mesmo. No mês que você matricula. E que começa o curso. Dá pra fazer doutorado aqui no Canadá sem ter mestrado? Vai depender da área. Eu conheço, eu fiz uma live um vídeo com uma moça que ela veio direto do bacharelado fazer doutorado aqui. Na área de science como um todo, então na química, na áreas médicas e tudo mais, é possível sim. Eu conheço bastante gente. No meu curso tem muita gente que fez graduação aqui até. Eu só fiz graduação aqui, mas foi direto pro doutorado. Ou é muito comum no meu programa, você faz meio que um ano de qualificação. Você entra pro mestrado, porque
você acha que... Os requisitos são os mesmos, mas você acha que você não vai conseguir entrar pro doutorado, meu vizinho quer quebrar aqui em cima alguma coisa, aparentemente. E no final desse primeiro ano, se você tiver nota o suficiente, porque a nota para você se manter no programa é um pouquinho diferente do mestrado pro doutorado, você pode pedir pro seu comitê de supervisão para fazer a mudança pro doutorado. Aí o seu comitê e o seu orientador vão se reunir, vão conversar com você, vão avaliar o seu currículo e seu histórico daquele ano e grant ou não a mudança. Não conheço ninguém que teve ela negada no meu curso, pra falar a verdade. Mas, por exemplo, o Gabriel é da economia, meu marido, e na economia você é obrigado a fazer o mestrado. Entendi. Não existe nenhum programa que vai te aceitar sem o mestrado. Agora que você falou, essa moça que eu conheço, que eu acho que eu até gravei vídeo com ela. Não, eu gravei vídeo com ela lá no canal. Ela, eu acho que ela é da área de bioquímica? Biomedicina, acho. Ai, meu Deus, que vergonha, não me lembro agora. Acho que é biomedicina. E ela veio direto para a Universidade de Toronto. Eu achei muito doido. Eu falei, gente, como assim? Sem fazer mestrado, sair do dia da graduação? Pois é possível. Eu tenho uma colega que ela saiu direto da graduação no Brasil para fazer doutorado na Universidade de Manchester. Muito bacana, cara. Muito bacana. Existem perspectivas de carreira depois do PhD fora da academia? Existe. No Brasil, a gente tem um preconceito muito grande com doutor. E todo mundo acha que se você for fazer doutorado, você tem que ficar na academia, você quer academia. Então, o Brasil não absorve tanto. No Canadá, por outro lado, você tem muita vaga. Qualquer indústria que faz pesquisa e desenvolvimento procura doutores. Então, isso é para a área um pouco mais técnica. Mas o mercado mesmo procura doutores e cargos governamentais também procuram bastante. Existem algumas posições, por exemplo, eu posso falar com bastante certeza da área de economia por causa do meu marido, mas para você atuar como economista, de modo geral, nos cargos, de fato, altos como economista, você precisa de um doutorado, por exemplo. Bom saber. Não sabia. Sabe que eu não vejo muitos economistas vindo para cá? Agora que eu tô parando para pensar. Acho que não tem muitos clientes economistas também, não. Que engraçado. Mas não é uma profissão tão popular, se você parar para pensar. Olha, na minha família... Na minha também. Eu tenho um pai economista, um irmão meio economista, um irmão contador e um marido. Mas... Então, por isso que pra mim é muito estranho. Tipo assim, nossa, na minha família tem tanto economista. Como é que não tem tanto economista assim no mundo? Mas se você olhar, não tem tantas faculdades de economia no Brasil. Não sei, as do Rio tinha. PUC do Rio também é famosa pela economia. Bom, vamos para o assunto da live. Cadê? Peraí. O último ano de PhD no Brasil. Compensa fazer outro PhD no Canadá ou pós-doc? Interessante. Então, a minha resposta para isso, ela é assim, o que eu faria, né? Depende. Eu conheço gente que largou doutorado no Brasil e veio para cá. Eu tenho uma colega de laboratório que fez isso. Ela era doutoranda na Unicamp. Tava no final do primeiro... Já tinha feito... Quando ela veio para cá, ela tava na metade do segundo ano de doutorado. Largou o doutorado e veio. Corajoso. Mas ela veio fazer o doutorado inteiro aqui. Agora, fazer outro doutorado na mesma área... É muita área, vontade de estudar, né? É muita vontade de fazer doutorado. E tem universidade que nem vai te aceitar. Se for na mesma área. Eles não aceitam. Tem universidade que, se você já tiver um doutorado, você tem que fazer em outra coisa seu doutorado, porque na mesma área, eles não vão te dar de novo um título que você já tem. Então, eu iria com o pós-doc. Até porque paga melhor, gente. Já vem aqui com o work permit em vez de com study permit, ó. E paga melhor. Ajuda a emigrar. É mais fácil de migrar e paga mais. Ó. Qual a diferença, vantagens e desvantagens de doutorado course-based e thesis-based? Então, pelo que eu entendi dessa pergunta, doutorado thesis-based vai ser todo PhD, na verdade. Não existe nenhum PhD que não seja thesis-based. Você vai ter que escrever uma thesis no final dele e defender ela num grupo de desconhecidos, muito agradavelmente. Os course-based que a pessoa está falando, ela pode estar confundindo um pouquinho com o mestrado. Porque mestrado, a gente tem mestrado thesis-based, mestrado course-based. Os cursos course-based, eles podem ter um componente de pesquisa, mas você não tem que escrever uma tese e defender ela. Então, para doutorado, os que vão ser parecidos vão ser provavelmente os programas mais profissionais. Então, o MD, que é o Doctor of Medicine, o Medicine Doctor,
o JD, que é o Juris Doctor, que é o de direito, o de psicologia profissional, de engenharia. Essas áreas que têm um doutorado profissional, muito provavelmente eles vão ser. Eles podem ter alguma coisa de pesquisa, mas eles vão ser mais focados em você realmente aprender aquelas coisas que eles estão te ensinando mais nas matérias. A vantagem e desvantagem vai entrar mais no quesito do tipo assim, o que é que você quer da sua vida? Por exemplo, existem alguns cursos para medicina que é PhD e MD junto. Você pode fazer combinado. Alguns lugares oferecem essa possibilidade. Mas o MD te dá direito a uma coisa, o PhD vai te dar direito a outra coisa. Você não pode clinicar com o PhD. Mas se você quiser ser pesquisador, muito pouco provavelmente você vai conseguir só tendo MD. Então, você vai ter que tomar uma decisão aí de que carreira você quer seguir da sua vida para ver qual dos dois é mais vantajoso para você. Entendido. Eu nunca tinha ouvido falar nisso de course-based e thesis-based. Isso é mais comum para o mestrado com essa terminologia, porque nem toda área no mestrado você vai ter pesquisa, aqui pelo menos, no Brasil, todo mundo faz dissertação. Tese, né? No Brasil, todo mundo faz. Aqui, nem todo curso faz. O Gabriel, por exemplo, está fazendo um mestrado. E o mestrado dele tem uma matéria de pesquisa, técnicas de pesquisa em economia, ou qualquer coisa do tipo, mas ele não tem que escrever e defender uma tese para obter o título. Não é um dos requerimentos do curso, ele só tem que cumprir a matéria. Entendi. Algumas áreas dessas mais, assim, que são menos laboratório, menos práticas, vamos pôr assim, costumam ter a opção de alguns course-based. Entendi. Deixa eu te perguntar, como é que faz para complementar a renda? Então, a bolsa, ela não é baixa, tá, gente? Não é igual no Brasil, que doutorandos ganham R$2.200, eu acho, pra morar no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Eu ganhava 1.500 no mestrado pra morar no Rio de Janeiro. Não dava nem para alugar. E meu marido trabalhava num lugar que você pagava bem. Como o negócio era bom. Então, a bolsa aqui, ela vai girar na casa, assim, vai depender da universidade, né? Eu tô até ajudando uma conhecida minha com os processos dela de seleção que ela tá pesquisando. Eu tô dando umas olhadas em funding para ela. Cada universidade vai te oferecer um funding de uma forma diferente. Mas a maioria das universidades que são public funded, elas vão te oferecer o suficiente para cobrir a tuition e sobrar alguma coisa para você. Vamos dizer assim, não vai sobrar o suficiente para você viajar, passear, viver a vida loucamente. Mas se você dividir apartamento com alguém, se você for sozinho, se você for capaz de controlar suas despesas e tudo mais, mesmo numa cidade mais cara como Vancouver ou Toronto, você é capaz de viver tranquilamente. Até porque a UBC e a U of T, elas fazem um certo balanceamento. Exatamente, elas sabem que elas estão em lugares mais caros, então elas ajustam o funding delas de acordo com isso. A U of T, por exemplo, a gente estava até olhando outro dia, porque o Gabriel vai tentar o doutorado ano que vem. No final desse ano, ele vai aplicar pro dele. A U of T, ela oferece uma média na área de economia, por exemplo, de $40.000 de funding por ano. Então, cobre... Bom, aí você tira aí quase 20 de tuition. De tuition. Pô, mas ainda assim, realmente não. É muito alto, é muito bom. Toronto, inclusive, paga muito bem. A Universidade de Toronto paga muito bem. Aqui, por exemplo, o funding que o meu departamento promete são coisa de 25 mil, pelo menos. Mas digamos que então a pessoa, ela consegue esse funding, lindo, maravilhoso. Você acha que é humanamente possível fazer alguma coisa extra? Então, depende de quão produtiva essa pessoa é, de quanto ela gosta de dormir e de quanto ela quer ter uma vida. São tudo escolhas, gente. São escolhas. Exatamente. Porque, olha, pega o seguinte. Eu tenho meu funding, mas o meu funding, ele é atrelado a eu dar aula na universidade. Ou seja, eu trabalho 12 horas por semana, em média. Tem semana que é um pouquinho mais, tem semana que é um pouquinho menos. Dando aula para graduação. Então, você soma 12 horas disso. Mas você vai ficar em uma média de 6 horas no laboratório fazendo pesquisa. Você tem que dormir. Você tem matéria. Você tem que estudar. Dormir é pros fracos. Exatamente. Se você não gosta de dormir, ou se você consegue ser aquela pessoa que dorme 4 horas por noite, é de boa.
Tipo, você assim, eu não É. consigo. Gente, mas assim, É realmente, possível, mas assim, eu recomendaria procurar mais bico, um emprego mesmo eu acho complicado. Eu conheço muita gente que faz bico de fim de semana. é Assim, tipo o eu, Nordeste, essas coisas assim. Nordeste, eu tenho uma conhecida que ela era fiscal de IELTS. Bacana, bacana. Então, tipo assim, De vez em você quando, pronto, tirar uma rendinha Exata- extra. Exatamente. Bacana. Agora vamos para a última pergunta aqui da lista. Expectativa versus realidade. Isso é Fernanda. Isso é Fernanda? Não, é. O que a Fernanda teria feito diferente? Vamos lá. A expectativa e a realidade, no meu caso, elas foram bem próximas. Não posso dizer que elas foram muito diferentes, Você não. não veio iludida, né? Não veio iludida. Eu vim iludida. Eu acho que muitos anos de academia na minha vida, mas já ter morado no exterior, ajudaram a não ter uma ilusão tão forte. Entendi. Mas ah, a minha maior decepção foi com como funciona o sistema educacional, de certa forma, na minha área. Eu achei que as provas funcionam muito na base da decoreba e muito pouco na base do você saber o que você está fazendo ali. Eu não consegui, para falar a verdade, eu sempre fui aquela aluna que eu terminava a prova 2 horas mais cedo que todo mundo no Brasil. Eu era a primeira a sair das minhas provas sempre. Eu tinha um colega no mestrado que a gente ficava competindo para ver quem saía primeiro. Que era eu e ele competindo nas matérias que a gente fazia junto. Como se já não fosse uma coisa muito competitiva, essa área, né, acadêmica, mas ela ainda tinha a competição de quem saía primeiro. Nossa Senhora. Ele era meu colega de laboratório, a gente ficava zoando a cara um do outro, porque na matéria de química analítica que eu fiz no mestrado, as provas do meu professor elas eram muito grandes. Então ele dava 5 horas pra gente fazer a prova. A primeira prova foram 7 horas. E tinha gente que É um ficava 7 vestibular, horas. é isso? Quase isso. Que tortura, cara. Para quem tá assistindo que sabe o que é isso, a gente tinha que a primeira questão da prova era fazer uma regressão linear inteira na mão. E tinha as outras 5 questões da prova fora isso. Calma, eram 6 questões a prova? E Eram ela 6 demorava questões. 7 horas? Porque a primeira questão tinha A, B, C, D, E, F, G, H. Acho que até pelo menos a letra I. Deus, credo. E tinha gente que ficava 7 horas lá fazendo a prova. Então a gente ficava zoando a cara um do outro, porque eu fazia a prova em 2 horas e pouco, e ele também. Mas era tipo assim, a gente. Aqui era muito diferente. Aqui você tinha 2 horas pra fazer a prova, tava todo mundo escrevendo a prova até 2 horas, o professor tinha que tomar a prova de todo mundo. Porque ninguém tinha terminado. As provas aqui no meu departamento, elas não são feitas para os alunos terminarem. Gente, eu não tô entendendo essa metodologia. Pois é, ela não faz o menor sentido na minha cabeça. E eu conversando com outras pessoas, ninguém terminava as provas. Sempre faltava alguma coisa. Mas você terminava a prova. Aqui, nunca terminei uma. Não? E também não tem ninguém pra competir, pronto, perdeu o estímulo. Pior que não. Aí tá falando assim, uma regressão na mão. Gente, eu não tenho nenhuma ideia do que é uma regressão na mão, mas deve ser uma coisa muito doida de se fazer na mão. Basicamente, você tem vários pontos de dados, você vai montar. Sabe quando você faz no colégio, quando você tem lá o eixo X, o eixo Y, você vai tratar a reta que liga aqueles pontos? Só que os seus pontos eles não são exatamente bonitinhos, não é 1 com 1, 2 com 2. Tem uma certa variaçãozinha. Então você vai literalmente fazer várias contas para fazer a curva que melhor se ajusta a esses pontos. Por que alguém faz alguém fazer isso, meu Deus? Não sei. Provavelmente Ok. pra te ensinar como é que funciona. Deus. Mas fora isso, assim, eu me surpreendi muito positivamente com várias coisas. Obviamente, a quantidade de recurso que aqui tem para pesquisa é muito maior. Então, em áreas como a minha, que você depende de insumo e de equipamento, é assustadora a diferença. Meu laboratório, por exemplo, a gente tem acho que 5 ou 6 equipamentos que, tipo assim, a PUC-Rio tinha 2 no meu departamento. Isso é o meu laboratório aqui. Uhum. Então, em questão de fazer diferente, eu acho que eu teria relaxado em relação às minhas notas um pouco mais cedo. Porque você veio muito naquela de quero ser aluna A, é isso?
Na verdade, que você chega aqui, você recebe um pouquinho de lavagem cerebral desde a orientação. Que você tem que ter um GPA de X para conseguir scholarship, que não sei o que não sei o que não sei mais o que lá, e vai tudo nessa linha. E ninguém te conta que eles normalizam nota aqui. Eles normalizam nota? No Canadá, quase tudo. Eles O não que têm significa isso? Se você, a média da turma foi 70, vamos pôr assim, aquilo vai virar um B+, mesmo que aquilo não seja um B+, na escala de nota. Ok, então se a turma inteira tá assim, cagada, eles vão nivelar a turma pelo cagado, é isso? Eles nivelam pela média da turma. E Entendi. ninguém te conta isso. Eu fui descobrir isso pro final do meu primeiro semestre. Eu tava em pânico, puxando os cabelos já, porque se eu tenho nota mínima, eu tava tirando 60 e poucos % das minhas provas e eu tava arrancando os cabelos já. Aí na hora que você veio com 60% sendo A, você falou, opa. Aí uma colega minha me falou isso, eu relaxei um pouquinho, mas eu cheguei inclusive a ter um ataque de pânico na véspera de um final. Ai, Porque. gente, pra quê? Pra que essa tortura psicológica, gente? Porque nego vira, você tem nota mínima pra estar no programa, você tem nota mínima pra isso, você tem nota mínima pra aquilo, você tem nota mínima pra aquilo outro. Eu estudando pra prova, eu não estava entendendo a matéria. E eu assim, gente, como é que eu vou passar nesse negócio? Que dirá ter um scholarship um dia na minha vida. Ai, que maldade, que maldade. Mas... Eu fiquei com dó de você agora. Puxa vida, eu sinto muito que você tenha passado por essa tortura todinha. Passou já. Passou já. Agora eu já fico relaxada. Agora eu fico zoando os outros que acabaram de chegar e falar assim, hahaha, você vai passar por você. Não, na verdade, agora eu abstraí mesmo. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não quero scholarship se vier bônus na minha vida. Eu tenho a minha bolsa. Na carta de funding, eles me prometeram bolsa por 5 anos do meu doutorado. Eles não podem me tirar essa bolsa. Então, tá ótimo. Não vou me estressar, gente. Eu não mereço me estressar com isso. O Leandro, ele fez uma pergunta, não, ele fez um comentário aqui, Kitty, a sua cara de humanas me representa. Aquela cara de tipo, não estou entendendo absolutamente nada dessa explicação, meu Deus do céu. Botou número na minha frente e não estou entendendo. Então, assim, representei muita gente aqui que é da área de humanas e... porque eu também sou da área de biomédica, então, bom, que não mexe com número, acabou. Fê, eu acho que é isso. Muitíssimo obrigada. Meu Deus do céu, eu tô assim, esse é o outro lado do doutorado que eu não conhecia, sinceramente. Mas vai todo mundo. Como diz uma conhecida minha de Calgary, ela comentou outro dia, inclusive, no Instagram dela. Ela acha que ela deve ter chorado em quase todos os banheiros da universidade durante o doutorado. Eu acho que a nossa propaganda do doutorado tá indo ao contrário, viu? Todo mundo que tá no mestrado sabe disso. É tortura autoimposta. É tortura puramente autoimposta. O pessoal deve ter uma baixa autoestima danada pra querer passar por um sofrimento desse, viu? Eu tenho um amigo que acabou de começar o mestrado do Brasil, ele tá se perguntando: por que eu tô fazendo? Que você gosta de se torturar, meu filho. Só por isso. Nossa. Que quem não gosta não faz isso, não. Bom, eu acho... É bom, cara. Pior é isso. Eu gosto do que eu faço. Você tem as partes ruins, como tudo na vida, mas... Então, assim, cada um... Mais uma vez, são escolhas. Exatamente. São escolhas. Então, se vocês que acabaram de chegar não viram desde o começo, então vocês agora têm a opção de aguardar a gente finalizar e olhar lá no IGTV ou no YouTube, né? Se vocês ainda não assistiram a live toda. Eu vou deixar... se despedir de vocês. Eu já agradeço muitíssimo a sua presença aqui hoje. Foi muito bacana. E o pessoal tá vindo fazer pós-doc aqui também já tá comentando, ó. Veja só, você vai fazer pós-doc, hein, ô Paula? O doutorado, se você decidisse fazer aqui, olha a situation que você ia pegar. O pós-doc ela vai mandar nos doutorandos, provavelmente. Pois é. Vai fazer o terror com os doutorandos. Aí. O problema não é nem o orientador que faz o terror, quem dera fosse. São os professores das matérias mesmo que fazem o terror. O orientador é bacana? O meu, pelo menos, é um amorzinho. Então tá bom. Então, pelo menos, tem a parte positiva aí, que tem um orientador bacana. Sempre tem. Bom, eu vou deixar você se despedir, então, do pessoal. O pessoal falando, fazemos por amor. É claro. No Brasil é por amor mesmo, por sinal. Porque por dinheiro não vai ser, né? Nunca. Bom, gente, muito obrigada por estar aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, meu Instagram tá lá.
Eu não garanto que eu vou responder rápido, porque às vezes eu esqueço mesmo, eu não olho o Instagram e por aí vai. Mas a gente responde. E se eu não souber responder, eu tenho algumas outras pessoas que eu conheço que fazem doutorado aqui em outras universidades e tudo mais, que eu posso indicar também, para ver Show se de alguém bola. pode responder. Ó, e já sabendo, ó, o marido dela é da área de economia. Os economistas aí que estão perdidos no universo, que nunca apareceram para ter consulta comigo, ó, pode conversar com ele também. Bom, então eu acho que é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que compareceu aqui na live hoje. Eu acho que foi muito diferente da outra live que eu fiz sobre doutorado. Então, são coisas novas. Eu acho que cada um tem experiências muito diferentes, né? Então, é muito bacana estar aqui podendo trazer alguém para compartilhar as experiências e somar para vocês aí que estão a fim de vir fazer um programa longo desse aqui no Canadá, não é mesmo? Então, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Fer. Obrigada a você. Muito obrigada a todo mundo que participou e a gente se vê na próxima live, na quinta-feira.